Bom dia. Abra uma apostila na página 69. Anotem no alto da página o nome desta videoaula. Correção, exercícios, dilatação, sólidos, parte 1. Muito bem, vamos ao primeiro. Interpretando junto comigo o problema. Bem, nós estamos falando de dilatação dos sólidos. Então, na teoria, nós vimos que existem três possibilidades. Dilatações linear, superficial ou diária e a volumétrica. Então, dado um problema que envolva dilatação de sólidos, o primeiro passo é verificar de qual das três se trata. No caso aqui é uma barra. E depois determine a dilatação linear e o comprimento final da barra. Então isso aqui é uma dilatação linear. Então você vai trabalhar com ΔL. Tá ok? Bem, vamos organizar então. Ele deu alfa, coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Tem um comprimento a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, temperatura inicial. θ0, 10 graus Celsius. Consequentemente, o 90 metros é o L0, comprimento inicial. E a barra é aquecida até 60 graus. Então, essa é a temperatura final, 60 graus. E ele pede, determine a dilatação linear. A dilatação linear é o ΔL. E também o comprimento final, que é L. Organizado, interpretado o problema, verificado o que ele pede. Então agora você vai verificar qual é a equação que permite resolver o problema. Qual é a lei que permite resolver o problema. ΔL, dilatação linear. ΔL igual a L0 vezes alfa delta θ. Substitui aí quem você conhece. Se resolveu, ótimo. Se não resolveu, a partir daí vamos verificar o que deveremos fazer dali para frente. ΔL eu tenho? Não, mas ele pede. L0 eu tenho? Tem. Alfa tem? Tem. Δθ. Como calcula Δθ? Temperatura final menos a inicial. 60 menos 10. Resolvendo essa conta, ΔL igual, multiplica aqui, 90 por 1,9, pega o resultado e multiplica aqui, 60 menos 10, 50. Tudo bem? Não esqueçam do 10 a menos 5. Pessoal, se for necessário, dá uma pausa no vídeo, faz a conta, depois retorna. Tá ok? Então, resolvendo essa conta, ΔL deu 0,0855 metros. Eu sempre digo para vocês, quando o resultado for um número decimal, trabalhar com duas casas após a vírgula. Não é recomendável fazer isso quando se trata de dilatação de sólidos. Por quê? Porque as variações ΔL, ΔA e ΔV são muito pequenas, dessa ordem mais ou menos, ou menor até. Então, se eu me limitar com duas casas após a vírgula, isso vai me dar problema na hora da finalização dos cálculos. Vai me faltar precisão. E isso pode falsear o resultado. Então aqui vamos trabalhar com no mínimo
4 casas após a vírgula. Ok? 4 casas após a vírgula. Então achamos o ΔL, mas ele quer o comprimento final também, o L. Então nós sabemos que ΔA é igual a comprimento final menos comprimento inicial. O que tem depois de aquecer menos o que tinha antes de aquecer. Então daqui sai que ΔA 0,0855 vai ser igual a L que eu quero menos o L0, 90. Pessoal, é lógico, olha, o que é o comprimento final? É o que tinha mais o quanto aumentou. Que eu me enganei, que é ΔL, não ΔA. Corrijam aí, por favor. ΔL. Então, L será igual a 90 mais 0,0855. Comprimento final vai ser 90,855. Então, novamente, eu chamo a atenção para os arredondamentos. Vamos trabalhar com 4 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula pode me falsear esse resultado, devido à falta de precisão. Ok? Vamos ao exercício 2. Leiam o exercício 2. Se o coeficiente de dilatação térmica linear, então me deu alfa. Alfa, 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele está pedindo para você traduzir essa linguagem matemática numa linguagem aportuguesada. Tá ok? Olha aqui. Então, traduzindo isso daqui. O que está escrito aqui? 3 vezes 10 a menos 6 por 1 grau Celsius. Isso aqui é igual 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 por grau Celsius. A cada 1 grau Celsius, o corpo vai sofrer uma variação de comprimento desta ordem, 0,00003 unidades. Então, depois dessa tradução, qual é a alternativa correta? Qual é? D de dado? Para cada 1 grau Celsius na variação de temperatura, para cada 1 grau Celsius na variação de temperatura, de um corpo feito com esse material, seu comprimento varia do comprimento inicial. Então, é esse valor do comprimento inicial. É isso que significa a leitura do coeficiente de dilatação. Tanto alfa quanto beta, quanto volumétrica, ou gama, que é volumétrica. Então, a alternativa correta é a D de dado. Pense agora no 3. Interprete o problema. Pessoal, o piso de concreto de um corredor de ônibus. Ele não está se referindo aqui ao corredor dentro do ônibus, que separa os bancos. Corredor de ônibus aqui é uma pista exclusiva para deslocamento de ônibus. Nessa pista exclusiva não pode entrar carros ou outros veículos quaisquer. Ok? É essa pista que ele está se referindo. O piso dela
é constituída de secções de 20 metros separadas. Está dizendo aqui que são pedaços, secções de pisos de concreto, cada um deles com 20 metros de comprimento. Então é algo assim, ó. Tem uma placa de 20 metros de comprimento. Aí tem aqui um vão. Em seguida, outra placa de 20 metros. Para que será que serve esse vão, hein? Pense um pouco aí. Muito bem. Separadas por juntas de dilatação. Então, esse vão é uma junta de dilatação. Ele pode ser vazio, como pode ser colocado aqui, por exemplo, um pedaço de madeira. Uma ripinha de madeira aqui ao longo do comprimento. A madeira, ela é maleável. Madeira, ela pode ser comprimida e quando ela é descomprimida, ela dá uma relaxada e volta às dimensões iniciais. Bem, sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto, então ele me deu alfa, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e que a variação de temperatura no local, ele já deu a variação de temperatura. Então 50 graus Celsius não é temperatura inicial nem final, já é o resultado do delta θ. Tá ok? Entre o inverno e o verão, numa certa região. Nessas condições, a variação máxima de comprimento é... Então ele está pedindo para você calcular o delta L. Se trata de uma dilatação linear, superficial ou volumétrica. Delta L é linear. Então ele quer saber apenas, quando o corpo sofre essa variação de temperatura, quanto aumenta esse comprimento aqui, ó. Só esse comprimento. Mais nada. Ele não está se referindo ao aumento da superfície, da área. Ele só quer saber de quanto aumenta esse comprimento aqui. Tá ok? Escreve a lei. Substitui quem você conhece. Se resolver, ótimo. Se não resolver, aí veremos o que fazer em seguida. Então, delta L, ele quer... O L0 é 20. Olha o L0. O alfa, 12 vezes 10 a menos 6. Delta θ é 50. Então aqui já é 50. Fazendo essa conta, 20 vezes 50, 1000. Vezes 12, 12.000. Então delta L é igual a 12.000 vezes 10 a menos 6. Pessoal, notação científica, vocês sabem que esse número aqui não pode ser maior do que 9,9999. Então isso aqui pega a vírgula que está aqui e traz para cá. 1,2 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4. Nós andamos 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula. Então diminui 4 aqui, menos 2 metros. Então a alternativa correta é a B de bola. Ok? Vamos agora ao probleminha, a situação 4. Vamos lá. Me parece uma notícia. Fenda na Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói. Acho que todos conhecem, pelo menos, da televisão, né? É uma ponte que liga Rio até Niterói através do mar. Ok? É uma junta de dilatação.
CCR deve ser a empresa que explora a concessão da ponte. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía da Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros cada uma. Então, o que ele quer dizer? Pessoal, uma ponte como a Rio-Niterói, que tem quilômetros de comprimento, ela não pode ser feita com uma placa única, contínua. Então eles calculam as dimensões de uma placa, põem uma placa, deixam um vão e põe a outra placa e assim sucessivamente. O que a concessionária está dizendo? Que essa distância não é uma rachadura na ponte. Essa distância é uma junta de dilatação. Pessoal, com a variação de temperatura, dias frios, dias quentes, as dimensões do corpo, se aumentar a temperatura, aumenta. Se diminuir a temperatura, diminui. Então elas variam. Então imagina um dia bem quente. Essa placa vai esquentando. O que acontece com esse comprimento? Ele vai aumentando. E com a outra placa? A mesma coisa. O que vai acontecer se uma placa estiver encostada uma na outra? Se não existisse esse vão? Essa placa dilata para lá e para cá. Essa placa dilata para lá e para cá. Se não existir o vão, esse espaço, tiver uma encostada na outra, uma placa vai empurrar a outra placa. O que vai acontecer? As placas tendem a fazer isso, olha. A subir. Um empurra para cá, outro empurra para lá, as placas sobem. Pessoal, isso aqui não é interessante acontecer. Não é interessante uma placa ficar empurrando a outra placa. Isso causa tensões, causa forças que podem danificar a estrutura de cada uma das placas. Ou então criar situações, vamos dizer assim, de lombadas indesejáveis na ponte. Se um carro passar aqui com uma certa velocidade sobre essa lombada, ele pode perder o controle e até cair, no caso aqui, no mar, mais precisamente na Baía de Guanabara. Enfim, ele está dizendo que esse vão mede 13 centímetros. Tá ok? Cada placa tem um comprimento de 400 metros. Então admita que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é alfa. Então vem aqui e marquem. Aproveita o espaço aí em cima. Alfa. Determine a variação necessária de temperatura. Então ele quer delta θ. Para que as duas bordas de uma das fendas, as duas bordas, uma borda, outra borda, se unam. Isto é, uma encoste a outra. Pessoal, para uma encostar na outra, elas sofrem uma variação de comprimento. Então, a variação de comprimento máxima que pode ocorrer aqui até uma encostar na outra é de quanto? 13 centímetros. Então, isso aqui é o delta L. Este daqui, essa dimensão, é o comprimento inicial L0. Tá ok? Então você já sabe que é uma dilatação linear, onde você quer o valor do delta θ. Já posso escrever a equação e fazer a conta? Não. Não por quê? Porque aqui é metro e aqui é centímetro. Então é necessário fazer conversão de metro para centímetro ou centímetro para metro. Ele não faz exigência nenhuma no enunciado. Então tanto faz eu escolher metro quanto centímetros. Eu vou trabalhar em metro. Então, para converter centímetro em metros, tem que se lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. E a partir daí, você monta uma regrinha de 3
13 centímetros vai ser igual a x, que no caso aqui, ΔL. Então, ΔL, a conversão aqui, vai ser igual a 13 dividido por 100. 0,13 metros. Ok? Muito bem. ΔL 0,13 igual a L0, 400. Vezes alfa, 1 vezes 10 a menos 5. Vezes delta θ. Então essa conta vai ficar como? 0,13. 400 vezes 1, 400. 400 vezes 10 a menos 5 multiplica. 400 vezes 10 a menos 5 vai dividindo. Pessoal, lembrando, quando troca de membro, não troca sinal de ninguém. Você troca a operação. 400 vezes 10 a menos 5 está multiplicando. Então, 400 vezes 10 a menos 5 vai dividindo. Isso aqui vai ser igual a delta θ. Então, delta θ igual. Essa conta eu já fiz em algum lugar, só falta achar aqui. 32,5 graus Celsius. Ok? Agora eu pergunto. Essa resposta está me dizendo o seguinte. Quando a temperatura chegar a 32 graus e meio, uma placa encosta na outra? É isso? Não. Não é isso. Quando sofrer esta variação de temperatura. Então, por exemplo, imagina que inicialmente a placa esteja a 20 graus Celsius. Inicial. Ok? E a variação de temperatura no dia tem esse valor. Então, para preencher o vão aqui, de quanto foi a temperatura final? O que tinha, mais o que variou. 32,5. Então, vejam bem. Neste caso, com temperatura inicial igual a 20 graus Celsius, para as placas se encostarem, é necessário que a temperatura atinja qual valor? 52 graus e meio. É isso daí. Ok? Pessoal, já falei com vocês algumas vezes, eu tenho um limite de gravação, tempo de gravação. Já passei um pouquinho desse limite. Então eu vou continuar a correção desses exercícios numa próxima videoaula. Quem já tentou e conseguiu começar, terminar todos os exercícios propostos para essas atividades, ótimo. Quem ainda não fez isso, façam. Pegue os demais que ainda faltam corrigir e tentem fazer até a próxima videoaula. Ok? A ideia é fazer os exercícios propostos para a sala de aula antes de assistir a videoaula com a respectiva correção. Tenham um bom dia.